Olá pessoal, professor Gandhi. Vamos falar hoje sobre coeficiente de variação. Ainda estamos trabalhando medidas de dispersão, certo? Medidas de variabilidade, certo? E essa é uma medida muito importante, né? Uma ferramenta muito importante, principalmente quando nós estamos trabalhando com grandezas diferentes, ou então até com amostras, tá certo? Que tenham médias diferentes, ok? Vamos lá. Bom, definição, ó. Quando é que o coeficiente de variação é utilizado? É usado para analisar a dispersão em termos relativos a seu valor médio, quando duas ou mais séries de valores apresentam unidades de medidas diferentes. Dessa forma, podemos dizer que o coeficiente de variação é uma forma de expressar a variabilidade dos dados, excluindo a influência da ordem de grandeza da variável. Ou seja, certo? Você pode, através do coeficiente de variação, distinguir se uma amostra é mais regular do que a outra de diferentes grandezas, tipo altura e peso, história e matemática, tá entendendo? Então, você pode trabalhar amostras de grandezas diferentes, tá certo? E consegue, mesmo assim, compará-las. E você também pode até comparar amostras de mesma grandeza, contanto que essas grandezas tenham diferentes médias, certo? Porque se elas tiverem médias iguais, basta utilizar o desvio padrão. Então, aquele que tem variância ou desvio padrão menor é o que é mais homogêneo. Isso se tiver as mesmas médias. Quando você não tem a mesma média, mesmo sendo de mesma grandeza ou grandezas diferentes, você utiliza justamente o coeficiente de variação para fazer essa distinção, certo? Qual é a fórmula do coeficiente de variação? Bom, o coeficiente de variação ele pode ser dado na forma unitária ou na forma de porcentagem. Eu vou mostrar para vocês aqui na forma de porcentagem, ok? Então, o coeficiente de variação é justamente o desvio padrão, certo? Dividido pela média dos dados, né? A média aritmética dos dados, multiplicado por 100 para justamente dar esses resultados em porcentagem. Então, o que a gente está querendo mostrar? Que o coeficiente de variação nada mais nada menos é a relação entre o desvio, né, a dispersão média dos dados em relação à sua média. Então, a gente faz essa relação direta. Com isso, como nós fazemos essa relação direta, nós conseguimos justamente fazer diferenciação entre grandezas diferentes, ou até se for a mesma grandeza, mas se elas tiverem médias aritméticas diferentes, nós podemos também fazer essa diferenciação, ok? Vamos para frente. O coeficiente de variação, ele justamente analisa, né, a dispersão relativa dos dados. Por que a dispersão relativa? Porque forma a divisão entre o desvio padrão e a média aritmética. E isso é dado em porcentagem. Por isso que tem a multiplicação justamente por 100. E aí nós temos alguns parâmetros para saber se uma amostra ela é menos homogênea ou é mais homogênea, tem uma dispersão média ou ela é heterogênea, tem mais dispersão. Se essa porcentagem ficar até 15%, ela tem baixa dispersão, ou seja, os dados são mais homogêneos. Se essa dispersão ficar entre 15 e 30, a dispersão é média. E se essa dispersão for acima de 30%, nós temos justamente uma alta dispersão, onde os meus dados eles são mais heterogêneos. Vamos lá. Exemplo 1. Vamos ver como é que nós podemos utilizar justamente o coeficiente de variação. Em um grupo de moradores de determinada região, foram analisadas a idade em anos e a altura em metros das pessoas. Deseja-se comparar a dispersão em termos relativos em torno da média dos dois conjuntos de dados, a fim de verificar
qual deles é mais homogêneo? Qual que é mais homogêneo? Idade ou altura? Na coleta dos dados, verificou-se que idade das pessoas deu uma média de 41,6 anos e um desvio padrão de 0,82. A altura das pessoas deu em torno de média de 1,67 e desvio padrão de 0,2. Pergunta: qual conjunto de dados apresenta menor dispersão em torno da média? Certo? Bom, vamos calcular agora. Vamos primeiro calcular o coeficiente de variação da idade, certo? Nós temos aqui que o coeficiente de variação é o desvio dividido pela média multiplicado por 100. Então, nós temos um coeficiente de variação de 1,97. Perfeito? Vamos agora olhar a altura. Nós temos um desvio padrão de 0,2 e média de 1,67. Olha quanto é que deu o coeficiente de variação em relação à altura, pessoal. 11,9. Vejam, vamos analisar aqui esses dados, tá certo? Se nós fôssemos observar apenas o desvio padrão, olha aqui, ó, a altura seria 0,2 e da idade seria 0,82. Então, a altura tem menor desvio padrão, ok? Mas estamos trabalhando com grandezas diferentes. Então, eu não posso comparar o desvio padrão da altura com o desvio padrão da idade, porque são grandezas diferentes. Aí alguém pode estar pensando assim: professor, e se fosse a mesma grandeza? Depende também. O que é que dependeria? Se as médias são iguais. Às vezes, nós estamos trabalhando com a mesma grandeza, tá certo? Só que as médias aritméticas são diferentes. Então, você não pode olhar apenas para o desvio padrão. Repetindo, olha a dica grande, certo? Se você tem a mesma média, você tem aqui, ó, 2, 3, 4, 5 amostras diferentes, tá certo? Tem amostras diferentes, mas a grandeza é a mesma. Ou é nota, ou é peso, ou é altura, é uma grandeza só, é um tipo só. E aí as médias deram todas iguais, suponhamos. Então, como é que você distingue elas? Pelo desvio padrão. O menor desvio padrão é o mais homogêneo, é o mais regular. Mas suponhamos que agora você tem a mesma grandeza, o mesmo tipo, só que as médias foram diferentes. Então, você não pode basear apenas pelo desvio padrão. Você tem que se basear pelo coeficiente de variação. Está aqui um exemplo. Ó. Nós temos aqui grandezas diferentes, com médias diferentes, com desvio padrão diferentes, onde o desvio padrão da altura é bem menor que o desvio padrão da idade. E mesmo assim, o coeficiente de variação é menor. Então, a idade ela é mais homogênea. Perfeito? Então, com a interpretação dos dados, vamos lá. Ó. Como o coeficiente de variação da idade foi menor que o coeficiente de variação da altura, pode-se afirmar que os dados relativos à idade são mais homogêneos que os dados da altura. Perfeito? Então, grandezas diferentes ou médias diferentes, a ferramenta que nós utilizamos é o coeficiente de variação. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. O exemplo 2 é a tabela que foi utilizada, né, na aula de desvio padrão, variância e desvio padrão, certo? Então, aqui já está todo calculado a tabela, né? Calculamos aqui o XI vezes FI, calculamos os desvios, pegamos os desvios, elevamos ao quadrado, pegamos os desvios multiplicando por FI, e com isso nós calculamos primeiro a média aritmética, não é? Através aqui do 205 dividido por 60. Só relembrando, né? Isso aqui nós já tem na última aula. Bom, calculamos também a variância, que deu 2,01, tá certo? E o desvio padrão, que é de 1,42. O que é que nós vamos analisar aqui em relação a esse exemplo? Vamos avaliar se o coeficiente de variação, né, ele é baixo, médio ou alto, tá certo? Então,
Pegando aqui o desvio, que é 1,42, dividido pela média, nós temos aí um coeficiente de variação de 41,52%, acima de 30%. Então, nós temos uma alta dispersão. Nós temos dados justamente heterogêneos dessa amostra. Perfeito? Vamos para um exemplo 3. Bom, essa tabela também nós trabalhamos na medida de dispersão. Calculamos o desvio médio, calculamos a variância e calculamos o desvio padrão. A tabela já está toda feita. Nós temos aqui a média aritmética, a variância e o desvio padrão. Vamos aqui analisar justamente a porcentagem relativa ao coeficiente de variação. Então, vocês perceberam, se você tem uma tabela, tá certo, e quer calcular o coeficiente de variação, você vai ter que preencher toda a tabela até chegar no desvio padrão para poder calcular o coeficiente de variação. Então, o coeficiente de variação aqui é 5,57 dividido por 161, que dá 3,46%, está abaixo de 15%. Então, nós temos aí dados, né, em relação a essa tabela, nós temos dados mais homogêneos, né, uma baixa dispersão. Perfeito? Vamos para mais um exemplo. Exemplo 4. Em um exame final de matemática, a média da nota de um grupo de 150 alunos foi de 7,8. Então, a média de matemática, 7,8. Professor, os 150 alunos, se for para trabalhar o coeficiente de variação, isso não vai influenciar. O que que influencia? Desvio e média aritmética, certo? E o desvio foi 0,80. Em estatística, entretanto, a média foi 7,3 e o desvio 0,76. Em que disciplina foi maior a dispersão? Então, vamos calcular o coeficiente de variação de matemática e o coeficiente de variação de estatística. São duas grandezas diferentes e de médias diferentes, pessoal. Perfeito? Perfeito? Vamos lá. Então, matemática. O coeficiente de variação é justamente 10,26, certo? Estatística. O coeficiente de variação é 10,41. Olha aí, mesmo o desvio padrão da estatística sendo menor que o desvio padrão da matemática, a matemática ela é mais homogênea, porque o coeficiente de variação é menor. Perfeito? Exemplo 5. Compare a variabilidade relativa do tempo de reação de um analgésico A com a variabilidade do peso das pessoas que se submeteram à dosagem desse analgésico. As médias e o desvio padrão foram. Então, o que ele quer notar? Quando nós temos aí um caso como esse, né? Aqui é um estudo de caso, de certa forma. O que nós queremos notar? Nós queremos notar o seguinte, ele tem um remédio, certo? E ele quer saber o tempo de reação desse remédio. E aí, o que foi que ele observou? Independente de idade, independente de peso, independente de qualquer coisa. Foi dado o analgésico e viu que em 3 minutos ele começa a reação nas pessoas. E que o desvio padrão dessa reação, né, do tempo, é de 0,71. Perfeito? Bom, e aí ele também fez, né, a relação, né, a relação entre o peso da pessoa, certo? Entre o peso da pessoa, ele pegou o peso da pessoa, a partir do momento que o analgésico começava a reagir, ele marcava o peso da pessoa. Então, peso da pessoa 58,25 e desvio padrão de 5,17. Isso a média, né? 58,25 quilogramas. Perfeito? Então, vamos calcular, como nós temos grandezas diferentes, vamos observar aqui qual é o coeficiente de variação de cada um. Do analgésico A,
o coeficiente de variação é de 23,67% e do peso das pessoas é de 8,88%. Então, o que a gente consegue concluir com isso? Podemos concluir que os dados referentes ao peso são mais consistentes que os dados referentes ao tempo de reação do analgésico. Ou ainda, que os dados referentes ao peso são mais homogêneos que os do tempo de reação do analgésico. Ou seja, tem mais relação com o peso do que o próprio analgésico, certo? É isso que ele está dizendo, que o tempo de reação tem mais a ver com o peso da pessoa, ok? Porque os dados foram justamente mais homogêneos. Isso é uma aplicação direta aí do coeficiente de variação. Próximo exemplo. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre realizou um estudo sobre síndrome de Down, características clínicas, perfil epidemiológico e citogenético em recém-nascidos. Foi realizado um rastreamento em todos os nascidos com peso acima de 500 gramas no HCPA entre junho de 1988 e março de 1995, sendo anotado a idade das mães das crianças com síndrome de Down no grupo de caso e a idade das mães de crianças normais no grupo de controle. Com base nas informações dadas abaixo, qual das amostras de mães é mais homogênea em relação à idade? Então foi o que ele fez, Ele pegou as mães que tiveram crianças com síndrome de Down, anotaram a idade. As mães que tiveram filhos sem síndrome de Down, anotaram a idade. E aí fizeram uma média. Os casos que foram positivos, a média foi 31,67 com desvio padrão de 7,08 anos. E no de controle, que são das crianças sem síndrome de Down, a média da idade das mães foi 26 anos e com idade de controle, ou com desvio padrão de 5,08. Então ele quer saber qual dos dois, se os casos positivos ou o controle, né, os casos, digamos, de crianças que nasceram sem a síndrome de Down, qual delas é mais homogênea. Então, como nós temos aí médias diferentes, por mais que estejamos falando de idades, estamos falando de anos, idade, certo? Por mais que a gente está falando de idade, que é a mesma, tá certo? Que é a mesma grandeza, mas as médias são diferentes. Então, nós não podemos apenas olhar para o desvio padrão. Temos que calcular o coeficiente de variação. Então, vamos lá. Bom, então vamos lá. Vamos estudar o coeficiente de variação dos casos e da parte do controle. Dos casos, primeiro, o coeficiente de variação é 7,08 dividido por 31,67, dá 22,35%, tá certo? E o de controle, 5,08 dividido por 26, que dá 19,54%. Então, a amostra de controle, né, ela é mais homogênea, tá certo? Ela sintetiza mais, digamos assim, o que está acontecendo. Ou seja, as crianças que nascem sem a síndrome de Down são justamente aquelas crianças que normalmente têm mães que estão aí nessa média de idade, ok? Bom, pessoal, com isso nós finalizamos a aula relativa a coeficiente de variação. Finalizamos assim as medidas de dispersão, ok? Um abraço do professor Gandhi e até a próxima. Valeu!